professora Zezé Marino e eu trabalho há 40 anos com a matéria mais bonita do mundo, que é o português, para concursos públicos. Bem, você viu que nós teremos o concurso para a Prefeitura de Coronel Fabriciano? São 2 editais. Você quer saber um pouco mais sobre esse concurso? Quer saber um pouco mais sobre a banca, né? O que será cobrado de português nesse concurso? Fazer questões da banca para que você possa conhecê-la? Então, me acompanhe, por favor. Bem, esse concurso será feito pela banca IBGP e veja, são 493 vagas, níveis fundamental, médio, técnico e superior. A remuneração vai de quase 1.500 até 5.000. Inscrições de 15 de janeiro até 15 de fevereiro e as provas 16 e 17 de março de 2024. Tá pertinho, hein? Porque agora vem, festas de finais de ano, né? Depois vem período de janeiro, vem carnaval. Quando você for ver, já chegou o concurso. Então, vamos começar a estudar logo para esse concurso, porque a concorrência vai estudar lá, chegando pertinho. Então, faça a diferença, estude desde agora. Português, o que será cobrado? Veja que eu coloquei aqui o programa de português do ensino superior e do ensino médio técnico, né, o tecnólogo. Para você observar, de acordo com as cores, que o que aparece em um aparece no outro, tá? Então veja só, nós temos a questão da compreensão e interpretação de textos, a compreensão, a leitura daquilo que está ali com resposta explícita no texto e a interpretação, que a resposta estará implícita em forma de pressupostos, de subentendidos. Ah, mas eu não sei o que é, como eu detecto se é compreensão, interpretação, eu não sei o que é pressuposto, eu não sei o que é subentendido. Pois é, você precisa saber porque a banca cobra isso. Veja que aparecem os tipos textuais. Você sabe a diferença de um texto descritivo para um texto narrativo? Você sabe a diferença de um texto argumentativo para expositivo? Você sabe o que é um texto injuntivo ou de injunção? Você sabe que isso quer dizer que é um texto instrucional? Que dá uma instrução, aí fica mais fácil, não é? Pois é, então temos que conhecer o vocabulário que a banca pede. Veja que nós temos a questão dos gêneros textuais. Você sabe a diferença de conto para crônica? Você sabe a diferença, por exemplo, de um anúncio, né, para uma publicidade? Você sabe a diferença de notícia para reportagem? Temos que conhecer isso. Veja que a variação linguística também aparece aqui, que é a diversidade de usos da língua que existem. Então, por exemplo, pode haver uma marca de regionalismo dentro de um texto, então o autor coloca lá uma expressão de uma determinada região do país. Pode haver ali dentro a presença de gíria, de uma linguagem de grupo, pode haver ali dentro a marca de uma oralidade, uma marca de fala. Então, temos que conhecer essas expressões. Aqui ainda fala de discurso direto e indireto, que são até fáceis, mas aí quando chega no indireto livre, já começa a causar dificuldades. Nós temos a coesão e a coerência textuais, que sempre aparecem em concursos, e elas estarão ligadas, né, à questão de preposições, de conjunções, de pronomes relativos, pronomes demonstrativos, a questão da pontuação, a questão da concordância, tudo isso aparece aí dentro da questão de coesão e de coerência. As estratégias argumentativas. Você sabia, por exemplo, que quando uma pessoa está escrevendo um texto e diz lá, segundo fulano de tal, professor da USP, e coloca o que esse professor disse a respeito, está se usando ali dentro um argumento de autoridade para sustentar aquela ideia que ele quer apresentar? Você sabia que isso se chama argumento de autoridade? Pois é, precisamos saber.
Veja que aparece aqui em verde a questão da morfologia. E a morfologia, eles pedem aqui o processos de formação de palavras. Então, nós temos derivação, composição, nós temos... Você sabia que existe diferença entre abreviação e abreviatura? Você sabe a diferença, por exemplo, de uma composição por justaposição para aglutinação? Temos também as classes de palavras, que são 10. Artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas veja, não basta saber a identificação, não basta saber a flexão, é necessário que se saiba o emprego disso daí. Então, por exemplo, a questão do verbo, né? Então, qual é a diferença de sentido de se usar um verbo no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito? Qual a diferença de se usar o verbo no indicativo, ou no subjuntivo ou no imperativo? Então, além dessa questão aqui de flexão, de conjugação, de modos e tempos verbais, temos as vozes verbais, voz ativa, passiva, reflexiva, recíproca, e a correlação, né, dos verbos, que é sempre muito importante, como um verbo se relaciona com o outro na frase. Temos também a questão da sintaxe, que aparece aqui, né, nesse tom aqui de roxo mais escuro, que é a questão da oração. Então, nós temos aí sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto de nominal, e daí vai. Você sabe a diferença de um complemento nominal para o adjunto de nominal? Não, você não sabe nem a diferença disso para o objeto indireto. Pois é, tem que bater o olho e saber. Então, o estudo tem que ser bem rápido e tem que ser um estudo de fato eficiente. Também temos aqui dentro a questão do período, as orações. Você sabe a diferença de uma oração subordinada adjetiva para uma oração subordinada substantiva e uma oração subordinada adverbial? Por exemplo, você vai ver que cada uma tem uma marca. Hoje, nos exercícios que eu vou fazer com você daqui a pouco, você já vai aprender o que você precisa sobre oração subordinada adjetiva, por exemplo. E veja, nós temos aqui dentro a questão dos aspectos sintáticos e dos aspectos semânticos. Sempre que se fala de semântica, está falando de sentido. Então, se eu julgo aquilo uma adjunta de nominal ou um complemento nominal, isso pode alterar o sentido. E quando se fala dessa questão da sintaxe, claro, concordância, regência, uso dos pronomes relativos, a colocação pronominal, próclise, mesóclise, ênclise, e crase e pontuação são estudos sempre presentes e que a banca cobra. Veja que aparece aqui a questão da ortografia oficial, que não é só olhar se a palavra escreve com G ou J. Nós temos os parônimos e os homônimos, infringir, infligir, aquelas expressões que causam dificuldades, porque junto, porque separado, com acento, sem acento, afim junto, né? O A com H, o A sem H. Também entra aqui dentro o emprego do hífen no novo acordo ortográfico, bem como a acentuação gráfica no novo acordo ortográfico. Ou seja, tudo, né? Temos muita coisa para estudar. E como estudar isso tudo e ainda fazer exercícios, né? Sendo que você ainda tem outras matérias para poder estudar. Exatamente pensando nisso, 40 anos de concursos públicos me fizeram entender que a melhor maneira de você estudar é fazendo exercícios, questões da banca do seu concurso, certo? Então, você vai observar o seguinte: como eu trabalho com você isso daí? Nós fazemos, no mínimo, 100 questões da sua banca. Então, eu pego lá, por exemplo, uma primeira prova da banca, passo para você, você resolve, corrige e anota lá as suas dúvidas. Pronto. Depois, você vai assistir ao meu vídeo. Lá no meu vídeo, sabe o que é que eu faço?
Eu começo trabalhando o texto, mostrando o que você tem que fazer com esse texto para você ler uma vez só. Não precisar ficar lendo esse texto o tempo todo, né? Elementos que ninguém presta atenção no texto e que são determinantes para você acertar questões na prova. Então, eu mostro isso para você. Aí eu vou para a primeira questão. Começo aqui, ó, no enunciado. No enunciado, eu já começo a passar para você dicas, né, para você não cair numa pegadinha. Começa a explicar para você alguns termos que a banca gosta de usar e que as pessoas normalmente não conhecem, certo? Depois de feito isso, eu vou para as respostas, para as opções. Então, eu vou mostrar para você por que a resposta é B e não A, como todo mundo pensa. Mas eu também vou explicar C, vou explicar D, vou explicar E. Eu explico todas elas. E melhor, vamos imaginar que nesta questão aqui, você tenha que saber a diferença, já que eu citei isso agora há pouco, entre objeto indireto, complemento nominal e adjunto adnominal. Então, eu explico isso daqui para você de uma maneira rápida, mas precisa. E você vai observar isso sendo aplicado diretamente na questão. Aí eu vou para a questão número 2. E lá na questão número 2 envolve a diferença de compreensão e interpretação. Você tem que saber o que é pressuposto, subentendido. Então eu vou explicar isso para você. A outra envolve a diferença, por exemplo, de metáfora para metonímia e comparação. Então eu explico para você. E aí você vai anotando no caderno essas dicas do enunciado, essas explicações que eu vou fazendo. Pronto, fizemos as 10 questões. Você ainda tem dúvida? Manda para mim e eu respondo diretamente para você. Bom, não é? E o bom que seja vídeo é porque você vai poder assistir a quantas vezes você quiser, você vai poder pausar para copiar, tá? Então, é uma maneira muito eficiente de você estudar português, principalmente um concurso tão pertinho quanto esse, não é? Bem, você não conhece essa banca? Então eu vou mostrar para você duas questões, vou fazer duas questões da banca IBGP. Veja, Prefeitura de Brumadinho para psicólogo. E a questão diz assim: é correto, então destaca que você está procurando correto, porque tem hora que a banca fala correto, incorreto, exceto, então cuidado. Afirmar que esse trecho, que ouviu 1.000 pessoas de todo o país, exerce função sintática, então é a sintaxe, olha só, de sujeito, adjunta adverbial, adjunta adnominal ou objeto direto. Pois é, você aprendeu a descobrir objeto direto e indireto com aquelas perguntinhas? O quê? A quê? Pois é, não vale nada para você resolver essa questão aí, não é? Então eu vou agora mostrar para você como fazer essa questão. Só quero antes observar o seguinte: note que aqui em cima eu coloquei o fragmento do texto onde isso aparece. Veja que aqui eles colocaram todo o país. E aqui em cima no texto aparece todo o país. Você sabia que tem uma diferença enorme de sentido? Você sabia que dizer todo o país quer dizer qualquer país e todo o país é o país por inteiro? Por isso que a banca corrigiu aqui para todo o país. Quer dizer, o Brasil todo, né? Agora, todo o país seria Brasil, seria Alemanha, China, Japão, Argentina e por aí vai, tá? Mas tudo bem, a questão não está falando sobre isso. Está pedindo para analisar isso que está em azul. Mas a gente sempre aproveita para te ensinar alguma coisa, não é? Então você já aprendeu uma dica legal que a banca também gosta de cobrar. Essa questão do todo ou do todo o, né? Do toda ou do toda a, tá? No singular, certo? Mas vamos a essa questão. Você vai observar que esse fragmento que ouviu 1.000 pessoas de todo o país, isso tem um verbo aqui dentro. Se isso tem um verbo, quer dizer que isso é uma oração, certo? Zezé, mas eu não tenho aqui embaixo a opção oração. Calma.
Eu quero que você perceba o seguinte. Você está vendo esse que começa a oração aqui? Olha, esse que, ele substitui o termo anterior. Porque o que eu quero dizer com os dados são de um levantamento do Google que ouviu 1.000 pessoas? Eu quero dizer que os dados são de um levantamento do Google, o Google ouviu 1.000 pessoas de todo o país. Então, esse que substitui o termo anterior. Quando isso ocorre, esse que ele é um pronome relativo. Sim, e inclusive você vai ver que ele pode ali ser substituído por o qual. Olha lá, um levantamento do Google, o qual ouviu 1.000 pessoas de todo o país. Se fosse um termo feminino aqui, né? Fosse, por exemplo, Marinha, seria a qual. Se fosse, por exemplo, os homens, então seriam os quais, não é? Então, isso é um pronome relativo. Agora eu vou te contar uma coisa muito legal, que o concorrente vai ficar arrancando o cabelo e você vai acertar de cara. Quando você tem uma oração que se inicia por um pronome relativo, sempre será uma oração subordinada adjetiva, tá? Sempre será uma oração subordinada adjetiva. E toda oração subordinada adjetiva exerce uma função sintática de adjunto adnominal. Então, a resposta aqui, é direta. Isso daí está esclarecendo o termo Google. Então, um valor de adjunto adnominal. Então, olha como é rápido. Agora, se fosse uma oração subordinada adverbial, faria um papel de adjunto adverbial, tá? Então, quem faz papel de adjunto adverbial, quem tem essa função sintática, é a oração subordinada adverbial, que nós vamos ensinar uma dica rápida para saber lá no curso. Agora, sujeito e objeto direto é a oração subordinada substantiva, que exerce as outras funções sintáticas. No caso aqui, sujeito e objeto direto. Também temos uma dica rápida como essa. Então, olha que legal! De uma maneira rápida, sem ficar dando volta, você entendeu o que é um pronome relativo e você descobriu que a oração iniciada por um pronome relativo é uma oração subordinada adjetiva. E toda oração subordinada adjetiva funciona como adjunta adnominal, exerce uma função sintática de adjunta adnominal. Fácil, não é? É assim que a gente tem que estudar, não é ficar lendo páginas e páginas de livro e apostila sem conseguir chegar a lugar algum. Agora, olha, essa foi a questão número 7, não foi? Agora, dá uma olhadinha na questão número 10 desse mesmo concurso IBGP 2023, Prefeitura de Brumadinho para psicólogo. Então, diz assim, é correto, afirmar que as vírgulas empregadas na linha 13 isolam, na verdade, olha, aqui é linha 10. Então, linha 11, linha 12, linha 13. Na linha 13 tem uma vírgula, tá, banca? Então, não são as vírgulas, não, é a vírgula empregada na linha 13. Isola o quê? Então, agora, você vai falar, nossa, é tão difícil saber vírgula, não é? Então, eu quero te mostrar uma coisa legal aqui. Dá uma olhada nesse que aqui. Olha lá. Vamos começar aqui. O principal método de entrada no ensino superior deve ser o resultado do vestibular presencial, que será usado por 33% dos estudantes. Quem será usado? O resultado do vestibular. Ou seja, esse que eu posso substituí-lo por o qual. Olha, então esse que aqui é um pronome relativo.
Sim, ele é um pronome relativo. Então, quer dizer que esta oração que aparece aqui, ó, dá uma olhadinha. Essa oração que aparece aqui, ó, que será usado por 33% dos estudantes, ela começa por um pronome relativo. Então, o que que ela é? Ela é uma oração subordinada adjetiva também. Ela também exerce uma função sintática de adjunta de nominal. Mas por que a vírgula? Eu ainda não entendi. Então vamos lá. Só existem dois tipos de orações subordinadas adjetivas. As explicativas, que fazem uma explicação sobre o termo, e as restritivas, que restringem, né? Então você vai observar o seguinte: eu falo para você assim, o aluno que respira passa. Todo aluno respira, isso é só uma explicação. Agora, o aluno que estuda passa, não são todos os alunos que passam, só os que estudam. Então, isso é uma restrição, certo? Fácil sentido. Agora, veja que interessante. Se você tiver uma vírgula, poderia ser ponto e vírgula, raríssimo, mas vírgula, antes desse pronome relativo, então é porque se trata de uma oração subordinada adjetiva explicativa. Porque a oração subordinada adjetiva restritiva, ela não tem vírgula antes desse pronome relativo. Você não precisava nem de ter estudado isso, porque só se fala de oração subordinada adjetiva aqui, ó, na letra A. Mas você sabe agora que a vírgula antes desse pronome relativo é porque se trata de uma oração subordinada adjetiva explicativa. Certinho. Outra coisa para facilitar a sua vida ainda mais é o seguinte: em que será usado por 33% dos estudantes, você tem aqui verbo. Ó. Olha essa locução. Será usado. Tá vendo? Então, se você tem verbo, é porque é oração. Não pode ser aposto, sujeito, nem adjunta adverbial, porque esses termos aqui são termos que não aparecem com verbo. Quem aparece com verbo é oração. Viu? É assim que a gente estuda português. Por isso que eu disse que é a matéria mais bonita do mundo. Notou? É porque a gente tem que estudar de uma maneira direta, rápida. Zezé, sempre que aparecer um que, ele vai ser pronome relativo? Não. Mas você entendeu por que ele é pronome relativo? Então, quando ele não for, vai ficar muito fácil. E eu vou mostrar isso para você no nosso curso, tá? Bem, se você se interessou aí em estudar português comigo de uma maneira direcionada, fazendo questões da banca, quer dizer, você estuda o conteúdo, ainda conhece a banca e ainda faz exercício, é bom demais, não é? Pois é, se você se interessou em estudar português comigo para o concurso, né, de Coronel Fabriciano, eu também convido você a conhecer o curso de informática do professor Paulo França. Estudar com o tio Paulo é garantia de fechar uma prova de informática, você pode ter certeza. E quem sabe você não pensa na ideia de estudar português comigo e informática com ele, com um valor que você vai perceber que é muito humano. Você quer qualidade por um valor muito humano? Entre em contato aí com o nosso WhatsApp, certo? Nós esperamos você para que você possa garantir a sua vaga nesse concurso. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.